Gálatas capítulo 3, nós lemos do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Essa é a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos entrando numa nova sessão dentro da carta de Paulo aos Gálatas. Até aqui nós temos visto como Paulo, nos primeiros capítulos, defende o seu apostolado diante daqueles judaizantes que estavam corrompendo a fé dos cristãos na Galácia. Eles haviam recebido o Evangelho muito efusivamente, estavam operando e vivendo no Evangelho, mas então vem esse grupo de judaizantes e diz: tudo bem, vocês receberam a Cristo, mas salvação mesmo é com Cristo e mais as obras da lei, com a guarda dos dias santos, com a guarda da dieta judaica, com a circuncisão. Inclusive, eles vão dizer: Paulo não tem tanta autoridade assim para pregar. Paulo é um pregador de segunda linha. Nós viemos lá de Jerusalém. Lá em Jerusalém todo mundo é circuncidado. Então Paulo não tem essa autoridade que ele diz ter. Então Paulo vai gastar os 2 primeiros capítulos mostrando que a mensagem que ele anuncia é a mensagem de Cristo. Ele diz: eu não aprendi isso de ninguém, eu não aprendi isso nem dos apóstolos. Eu recebi do próprio Cristo. Foi Jesus que falou comigo. Mais à frente ele vai mostrar que essa mensagem do Evangelho, embora ele não tenha aprendido com os apóstolos, ela era harmoniosa com a mensagem dos apóstolos. Ele diz: eu fui até Jerusalém, ninguém me repreendeu, ao contrário, eles estenderam a mão direita, entendendo que nós havíamos recebido o ministério para pregar aos gentios, os que não são da circuncisão, enquanto que Pedro recebeu o ministério para pregar entre os judeus, os que são da circuncisão. E Paulo vai dizer ainda no capítulo 2 que é muito fácil nós esquecermos o Evangelho, corrompermos o Evangelho, e vai dar inclusive o exemplo de Pedro, em que Paulo teve que repreender Pedro, que Pedro estava ali juntamente com os demais irmãos gentios, comendo, bebendo com eles, tendo a vida de um cristão, de um irmão. Então vem alguns cristãos que eram judeus antigamente, da parte de Tiago, chegam ali, vem Pedro comendo e bebendo com os gentios, estranho aquilo, e Pedro se sente também desconfortável, começa a deixá-los de lado, começa a ter com eles algum tipo de discriminação, deixando eles de lado como se ele fosse um cristão de primeira linha, enquanto os gentios fossem cristãos de segunda linha. E Paulo disse: eu tive que repreender a Pedro, eu tive que dizer que ele estava num caminho errado, porque a vida do Evangelho é a vida da unidade em torno do Evangelho, ainda que a gente venha a divergir de algum outro tipo de pensamento, de algumas outras coisas que são secundárias. A unidade está em torno do Evangelho, o Evangelho que diz que não é pelas nossas obras, que não é pela nossa força, ao contrário, as nossas obras são trapos de imundícia. A nossa vida sem a graça de Deus é uma vida de alguém que está distante do Senhor.
Mas por meio do Cristo crucificado, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Sejamos judeus, sejamos gentios. É em torno dessa mensagem que toda a unidade é construída. E todo o resto está aberto para conversarmos, para discordarmos, para dizer: eu acho mais coerente pensar nesta área da vida dessa forma, à luz das Escrituras. Mas no final das contas, eu não sou um cristão de melhor linha e você não é um cristão de pior linha, se nós pensamos de maneira diferente. Cristão bom mesmo é aquele que sente arrepio, é aquele que roda no manto, é aquele que ora em voz alta, é aquele que levanta as mãos. Esse sim é um cristão de primeira linha. Não, todos nós que nascemos de novo, por meio do Evangelho de Cristo, assentamos à mesa do Cordeiro. Não há méritos, não há força, não há poder próprio que nos exalte diante do Cristo crucificado. E assim passamos a viver uma vida de novidade a partir da realidade do Evangelho. É o Evangelho que nos constrange, é o Evangelho que nos agracia, é o Evangelho que gera em nosso coração gratidão e então respondemos em boas obras, em ações. Paulo deixa muito claro ao longo de toda essa carta, e nós já vimos isso até aqui, de que a salvação não é pelas obras. Preste bem atenção, a discussão aqui inicial é salvação. Que a salvação não é pelas obras. Paulo não está dizendo que as obras não têm valor nenhum, que a lei de Deus não tem valor nenhum. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, não dá para se salvar por meio das obras da lei. Não dá. A salvação é pelos méritos de Jesus. Nós não acrescentamos nada à salvação. Nós não somos mais salvos ou menos salvos pelas obras que nós praticamos. A salvação está ancorada em Cristo Jesus. E após defender isso nos 2 primeiros capítulos, Paulo agora começa no capítulo 3 a falar de uma maneira mais doutrinária. E nós já vimos que Paulo não está muito contente com os Gálatas. Essa é a única carta que Paulo não começa com uma palavra de gratidão, com uma oração de agradecimento. Paulo se apresenta e já vai direto na jugular. E agora no capítulo 3 ele diz de novo: ó Gálatas insensatos. E ele faz uma pergunta: quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Paulo está dizendo: gente, o que está acontecendo? Vocês ouviram a mensagem do Cristo crucificado. Vocês ouviram que o Evangelho está ancorado no Cristo crucificado. Só um feitiço. Vocês beberam alguma coisa. Vocês fumaram um tóxico. O que aconteceu? Para vocês abandonarem esta mensagem da salvação pela graça e de novo tentarem se aperfeiçoar, de novo tentarem correr atrás dos seus próprios méritos. O que aconteceu? Paulo está perguntando. Ele diz: vocês estão sendo insensatos. Insensato não é aquele que não tem informações. Insensato é aquele que não tem discernimento. Insensato é o tolo, que nós vemos no texto de Provérbios. Aquele que acha que sabe muita coisa, mas no final está correndo atrás do vento. Está se matando. E Paulo diz: quem enfeitiçou vocês? Porque eu preguei para vocês. Ele diz: foi publicamente exposto. A palavra que aqui é usada no grego fala de uma exposição vívida, como se Paulo tivesse pintado um grande cartaz. Paulo não só mencionou o Cristo crucificado, Paulo fez na mente deles essa imagem, porque o Evangelho passa pelo Cristo crucificado. Na verdade, o Evangelho está ancorado no Cristo crucificado, não na manjedoura, não na carpintaria onde Jesus cresceu, não nos discursos de Jesus em seu ministério, e nem mesmo na tumba vazia. Todas essas coisas apontam para um lugar só, para a cruz. E é na cruz que nós vemos o peso do nosso pecado, e é na cruz que nós vemos o tamanho da graça de Deus. É a cruz, passa pela cruz. E diante da cruz nós somos indesculpáveis. Diante da cruz os nossos argumentos caem ao chão. Diante da cruz, os nossos pecados se tornam repugnantes para nós mesmos. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado e entendemos que Ele está nos substituindo, olhamos para os nossos pecados e nos lembramos que foram estes pecados que crucificaram o nosso Cristo. Então nós olhamos para o pecado com o desejo de matá-lo, com o desejo de nos vermos longe dele. Não porque nós queremos nos esforçar para sermos melhor, mas porque queremos honrar ao Cristo crucificado. Diante do Cristo crucificado, nós não podemos e nós não encontramos desculpas para os nossos pecados. Não, eu falei mesmo, mas também aquela pessoa me humilhou. Poxa, olhe para o Cristo crucificado. Você quer pensar em humilhação? Olhe para Ele. Não, mas eu fiz isso também porque eu fui traído.
Olhe para o Cristo crucificado. Meus amigos me abandonaram. Eu ouvi palavras contrárias sobre o meu caráter da minha própria família. Olhe para o Cristo crucificado. Diante da cruz de Cristo, todas as nossas desculpas se esvaem. Mas é diante da cruz de Cristo que o nosso coração se enche de gratidão. Porque nós nos lembramos que é por meio desta cruz que nós temos acesso à graça de Deus. Não pela nossa perfeição, não pelos nossos esforços. E Paulo diz como, depois de ter ouvido sobre o Cristo crucificado, como vocês podem voltar e achar que estão se aperfeiçoando agora pelo esforço próprio? Vocês são insensatos, ó Gálatas. Só podem ter sido enfeitiçados. Paulo vai agora usar alguns argumentos. Ele diz, olhe para a própria história de vocês. Isso do versículo 1 até o versículo 5. Depois do verso 6 ao 14, Paulo vai apontar para as Escrituras, para mostrar que de fato a fé no Evangelho é superior às obras da lei. No verso 2, ele vai usar algumas perguntas. Ele vai usar 5 perguntas retóricas. E esse tipo de artifício era muito comum entre os grandes filósofos da época. Faziam perguntas para levar à reflexão. E Paulo diz no verso 2, essa é a única coisa que eu desejo saber de vocês, mas essa única coisa vai se desdobrar em 5 perguntas. Ele diz, foi pelas obras da lei que receberam o Espírito, ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Outra versão vai dizer, querem se aperfeiçoar pela carne. Aqui, carne, não é naquele sentido que nós vemos às vezes na Escritura, como desejos pecaminosos, né? Como mais à frente Paulo vai falar sobre as obras da carne, sobre a sensualidade, sobre a raiva, sobre o ódio. Não é disso que Paulo está falando. Está falando da carne no sentido material. Assim como o verbo se fez carne, o verbo se fez material. Paulo está dizendo, vocês começaram pelo Espírito, mas agora querem se aperfeiçoar na força, na carne, nas suas próprias formas de tentar se melhorar, vão se melhorando. Aí inclusive a NVI traduz dizendo, vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. No verso 4 diz, vocês experimentaram ou sofreram tantas coisas em vão, se é que forem em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Paulo vai dizer, como é que vocês receberam o Espírito Santo? Veja, ele não está questionando se eles receberam. Ele diz, vocês receberam o Espírito Santo. Mas como isso aconteceu? Foi por meio da circuncisão? Foi guardando algum tipo de regra que o Espírito Santo os encheu? Ou foi quando vocês ouviram a mensagem do Evangelho e creram nela? Quando foi? Óbvio que são perguntas retóricas. E a resposta é, foi ao ouvir o Evangelho. Paulo vai perguntar a eles, se o aperfeiçoamento então, precisa ser agora na força. Diz, vocês receberam o Espírito pela fé no Evangelho. Agora vocês querem se aperfeiçoar na força? Não. Nós nos aperfeiçoamos também pela fé no Evangelho. Enquanto que a lei nos diz para nós nos esforçarmos mais, o Evangelho diz, creia. Enquanto que a lei vai apontando para as coisas que nós fazemos, o Evangelho aponta para aquilo que Jesus fez. E à medida que nós vamos entendendo isso, a nossa fé no Cristo crucificado vai crescendo e o nosso desejo de vivermos uma vida que o honre vai crescendo também. O Evangelho, queridos, não é apenas o ABC da fé. O Evangelho não é só o meio pelo qual nós entramos na fé. O Evangelho não é o ABC da fé. O Evangelho é o alfabeto todo da fé. É por meio do Evangelho que nós vamos nos desenvolvendo na fé, na santidade, na piedade, no amor ao próximo, na generosidade, no serviço, nos dons. É à medida que nós entendemos o peso daquela cruz sobre Cristo e nós nos agraciamos dessa dádiva que recebemos, que o nosso coração vai se despertando para uma vida transformada. Não é uma coisa de culpa, não é uma coisa de medo. Nós não fazemos as coisas para Deus porque temos medo de Deus ou medo do diabo. Tudo o que fazemos, só fazemos de fato se for uma resposta, senão é religião, senão é apenas a tentativa de nós nos salvarmos, é a tentativa de nós sermos vistos como bons. Mas se é o Evangelho que está no centro da nossa vida, todas as demais coisas vão encontrando o seu devido lugar. Paulo diz, vocês receberam o Espírito pela fé no Evangelho.
Vocês podem também ser agora aperfeiçoados pela fé no Evangelho. No verso 4 ele vai falar sobre experimentar tantas coisas. Outra versão vai dizer, vocês sofreram tanto. Eles permaneceram na fé, diante das adversidades, diante das humilhações, diante das coisas que tentaram jogar contra eles para que eles abandonassem o Evangelho. Não foi por meio das obras da lei, mas foi por meio da fé no Evangelho. E por último ele vai dizer aí no versículo 5, que Deus deu o Espírito e realizou milagres, não por meio da prática da lei, mas de novo, por meio da fé no Evangelho. Então Paulo está dizendo, gente, na vida de vocês, está a mostra de que o Evangelho e a fé no Evangelho é superior à prática das obras da lei. Na vida de vocês, vocês têm experimentado, vocês receberam o Espírito, vocês estão sendo aperfeiçoados, vocês venceram as dificuldades, vocês estão vendo milagres de Deus realizar, porque vocês creram. Um dia a mensagem chegou até vocês, e a mensagem não foi, seja um homem melhor, seja uma mulher melhor. A mensagem não foi, deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo. A mensagem do Evangelho não é uma mera cartilha de atos, não é uma mera cartilha de moral. É muito fácil, queridos, nós confundirmos o Evangelho com os efeitos do Evangelho. É muito fácil. E o Evangelho produz efeitos, mas os efeitos não são o Evangelho. Nós podemos falar sobre comunhão, e é importante que falemos sobre comunhão, mas comunhão não é o Evangelho. Podemos falar sobre generosidade, e é importante que falemos sobre generosidade, mas generosidade não é o Evangelho. O Evangelho é o Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. E quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós entendemos a generosidade de Deus. E a partir disso, então, dizemos, eu quero ser generoso, porque o meu Cristo crucificado foi generoso para comigo. É diante do vislumbrar do Cristo crucificado que nos congrega a todos, judeus, gentios, brancos, negros, asiáticos, gente de todo povo, tribo, língua e nação. É diante do sacrifício do Cristo crucificado que eu entendo que Ele não me salvou para si somente, mas Ele me salvou para o seu povo, para ser parte do seu povo. Então na minha mesa tem que ter gente de todo tipo, de toda idade, gente que concorda comigo e gente que discorda de mim. Porque a única coisa que nos une de fato é o Evangelho de Cristo Jesus. E se o Evangelho nos une, qualquer outra coisa é bobagem. Qualquer outra coisa que tente nos separar é bobagem. É diante do Cristo crucificado que a nossa vida se estrutura. Não confunda os efeitos do Evangelho com o Evangelho. Nós podemos e devemos falar a respeito da prática da vida cristã, mas ela só é vida cristã mesmo se for motivada pelo Evangelho, senão é só religião. E aí qualquer coach pode fazer o mesmo por você, aí qualquer clubinho social pode fazer o mesmo com você, aí qualquer tipo de reunião que se esforce ou que aponte para os seus esforços pode fazer por você. Seja melhor, seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, mas com base em quê? Com base no esforço? Com base na tentativa? Na força do braço? Não. Seja de fato alguém melhor, à medida em que você contempla o Cristo crucificado. Ele te aperfeiçoa, Ele te transforma. Veja, aquele que nasceu de novo, não trata de maneira leviana o pecado. Nós não estamos dizendo, olha, não precisa fazer nada. Nós não estamos dizendo que o pecado é tolerável. Não é isso que nós estamos dizendo. O que estamos dizendo é que, de fato, a única coisa que pode vencer o pecado nas nossas vidas é a fé no Evangelho. Não é a nossa força. Talvez você já tenha tentado vencer alguns hábitos, alguns pecados, na força. Mas talvez você ainda não tenha entendido que a raiz desse pecado é um distanciamento da compreensão do Evangelho. Talvez existe algum ídolo ainda no seu coração que está fazendo com que você coloque a sua expectativa, a sua esperança em alguma coisa, e isso está te levando a hábitos, a palavras, a pensamentos. Talvez você ainda não entendeu o Evangelho. É por isso que ainda existe tanta ira, tanto desejo de revidar. Quando alguém tenta fazer algo contra você, e você diz, eu não levo desaforo para casa. É porque a sua fé no Cristo crucificado, que levou o desaforo para a cruz, ainda não está fundamentada. Então a grande questão é, não faça força. A questão é, conheça o Evangelho. Se aproprie do Evangelho. Creia no Evangelho.
E à medida que o evangelho vai tomando forma no seu coração, a vida vai encontrando o seu verdadeiro significado. Amém, queridos? A partir do versículo 6, Paulo agora vai dar uma tacada de mestre. Os judaizantes vieram até os Gálatas para falar, não, são as obras da lei, tudo bem, Jesus, mas é Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais a prática da lei de Moisés. E Paulo, ao invés de voltar a Moisés simplesmente, Paulo volta 430 anos antes de Moisés. Paulo volta para o pai, ou para o antepassado de Moisés. Paulo volta para Abraão. E não só isso. Paulo vai fazer agora uma exposição do evangelho, da graça, abrindo a lei. Paulo cita Gênesis, Paulo cita Levítico, Paulo cita Deuteronômio, nessa pequena defesa dele aqui, dos versos 6 até o verso 14. O que Paulo está fazendo é dizer, tudo bem, os judaizantes vieram e disseram que vocês, para serem salvos, têm que passar pela lei. Vamos abrir a Bíblia. Eles abriram a Bíblia para vocês? Eles disseram todas as implicações da lei para vocês? E ele começa falando do pai da fé, falando sobre Abraão, que Abraão é esse exemplo de que a graça que vem da fé é maior do que as obras. Verso 6 diz, assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Paulo está citando aqui Gênesis 15, quando Deus fala a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Olha para o céu, vê quantas estrelas, assim será a sua descendência. E Gênesis 15 diz que Abraão creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Presta bem atenção, Abraão ouviu uma promessa. Assim como os Gálatas haviam ouvido a promessa de que quando crescem em Cristo seriam salvos. Assim como nós ouvimos essa promessa, de que quando a nossa fé está ancorada em Cristo, nós temos salvação, uma promessa. E o que Abraão fez? Guardou leis, se circuncidou. Não, isso nem havia sido dado ainda. A circuncisão vem depois. A lei, que é promulgada por Moisés, vem 430 anos depois. Mas a Bíblia nos diz que Abraão foi justificado pela fé na promessa de Deus. Abraão creu. Não foram as coisas que ele fez, embora ele fez muita coisa. Algumas boas, outras nem tão boas, mas fez porque estava confiado na promessa. A promessa o guiou. A fé na promessa o fez agir. Às vezes ele vacilou na fé. Às vezes ele quis se segurar na força do seu próprio braço. Ao chegar no Egito, ele olha para sua esposa e vê que a esposa é bela, ele diz, eu tenho medo deles me matarem para ficarem com a minha esposa, então eu vou dizer que a minha esposa é na verdade a minha irmã. Abraão teve medo, ele vacilou na fé, mas ao mesmo tempo, Abraão saiu da sua terra, ao mesmo tempo, Abraão foi peregrinando pela terra que Deus o havia apontado. Ao mesmo tempo, Abraão, quando Deus disse, olha, traga o teu filho, entregue o teu filho como uma oferta, Abraão não titubeou, Abraão foi, porque ele estava crendo na promessa. Paulo está dizendo, não foram as obras da lei que justificaram Abraão, foi a fé na promessa. Então, se os judaizantes estão dizendo para vocês que a fé está na lei, lembra de onde veio a lei? A lei veio de Moisés. Lembra de onde veio Moisés? Moisés veio da descendência de Abraão, e Abraão é o pai da fé. Então ele vai dizer no verso 7, saibam portanto que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Não são aqueles que têm a lei, não são aqueles que guardam leis. Quem é filho de Abraão de fato é quem crê. E ele vai dizer no verso 8, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Aqui está mais uma vez o Evangelho. Veja, o Evangelho não está só no Novo Testamento. O Evangelho está na Bíblia toda. Na verdade, a primeira menção ao Evangelho está lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. Quando Deus fala com a serpente, maldito é você, porque enganou. E agora, haverá sempre animosidade entre você e a semente da mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e o descendente dela pisará a sua cabeça, e você abocanhará o seu calcanhar. No dia em que o pecado entrou no mundo, Deus anunciou que Ele mesmo resolveria com o descendente da mulher. E essa mensagem vem passando, e ela chega agora até Abraão, e Deus diz, Abraão, é por meio de você que vem o descendente. E é por meio do seu descendente que todas as famílias da terra serão abençoadas. Não é por meio da lei,
Não é por meio de uma mera obediência forçosa, mas é por meio de algo que eu vou fazer em favor deste povo, por meio da sua descendência, ou do seu descendente, é que de fato virá a bênção. Isso está lá em Gênesis 12. No verso 9 ele diz assim: os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Paulo diz, tudo bem, então aqui está. Não pensem nos judaizantes que dizem que vocês têm que se tornar filhos de Abraão. Vocês já são filhos de Abraão, se vocês creem no Evangelho. Então no verso 10, ele vai falar agora sobre a impossibilidade de viver debaixo da lei para a salvação. Ele diz no verso 10, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Paulo diz, tudo bem, os judaizantes disseram que vocês têm que circuncidar? Ok. Disseram que vocês têm que guardar os dias santos? Ok. Tem que guardar a dieta judaica? Ok. Mas eles disseram para vocês que aquele que vive pela lei, tem que viver pela lei toda. Tem que cumprir toda a lei. E por toda a lei, entenda, não são só os 10 mandamentos. Os judeus tinham catalogado, a esse momento, 630 leis, 630 mandamentos. Fora que os rabinos, ao estudar esses textos, faziam ainda mais implicações de como essa lei podia ser quebrada. Então tinha toda a lei, mais as implicações da quebra da lei. E Paulo está dizendo, vocês querem mesmo viver na base do mérito? Vocês acham mesmo que vocês vão se tornar agradáveis a Deus por cumprir uma ou outra coisa enquanto quebram um monte de outras? Acham mesmo? Paulo está dizendo, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Não porque a lei seja maldita, não, muito pelo contrário. Paulo vai dizer aos romanos que a lei do Senhor é boa, é santa, justa e boa. O problema somos nós. Paulo vai dizer, o problema não está na lei, a questão é que a gente não consegue cumprir a lei. A questão é que a gente não consegue ser perfeito. Se você quer ser aceito por Deus na base da perfeição, entenda, você não vai dar conta. Queridos, isso é libertador. Saber que eu sou abraçado por Deus, apesar das minhas lutas diárias. E sabendo que sim, Deus me aperfeiçoa e eu vou vencendo as minhas lutas diárias, mas eu sou abraçado por Deus, recebido por Deus, apesar das minhas lutas diárias. Mas isso também precisa me colocar com empatia para com o outro. Porque nós temos a mania de classificar pecadinhos e pecadões. Nós chamamos alguns pecados de inaceitáveis, alguns até socialmente inaceitáveis, enquanto passamos pano para outros pecados. Nós sabemos lidar com o pecado do outro, mas entenda, a gente não precisa lidar com o pecado do outro, precisamos lidar com o nosso pecado. E à medida que lidamos com o nosso pecado, e apontamos o Evangelho para o outro, nós cremos que o Espírito Santo muda mentes e corações, transforma afetos, transforma hábitos, transforma palavras. É o Espírito Santo quem faz, é a força do Evangelho, é a fé no Evangelho que faz tudo isso. Mas muitos são aqueles que querem a religião para o outro, ou querem a fé para o outro, porque querem mudar o outro. Não querem que ele conheça Jesus, querem que ele pare de fumar, que ele pare de beber, querem que ele abandone algum vício, querem que ele seja um bom pagador. Não, fulano é muito bom, só falta o Evangelho, então falta tudo, falta tudo. O Evangelho não é um a mais, o Evangelho é a base. Porque embora nós possamos ser muito limpinhos naquelas coisas que são visíveis, só Deus conhece o nosso coração. E quando Cristo faz uma releitura da lei diante dos seus discípulos, Cristo diz, vocês não entenderam, foi nada. Vocês acham que é só não matar, é só não pegar uma faca, é isso. Jesus vai dizer, olha, se no seu coração você cultivar ódio, você já tem todos os ingredientes para o assassinato, então você já matou. Você acha que é só não se deitar na cama com alguém que não é seu esposo, que não é seu marido, que não é sua esposa? É só isso. Jesus vai dizer, se com seus olhos você cobiçar o seu coração, você só não teve coragem de fazer do lado de fora, mas dentro já foi. Então não é a aparência, não são as coisas que a gente consegue vencer e poupar. A questão é
Ninguém é justo aos olhos de Deus pelo prisma da lei. Ninguém consegue agradar a Deus pelo prisma da lei. Porque eu posso dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca me prostituí. Mas será que eu posso dizer que eu nunca tive ódio? Eu nunca matei, mas será que eu posso dizer que eu nunca tive vontade de matar? Os meus lábios são promotores de vida? Sempre. Nunca disse palavras das quais eu me arrependo. Nunca. Paulo está dizendo aos Gálatas, é pela lei mesmo que vocês querem ser aceitos por Deus? Vocês acham que é se tornando limpinhos que Deus vai abraçá-los? É isso? Ele diz, nós só nos tornamos aceitáveis por meio do sangue que escorre daquela cruz. Não pelas nossas obras, porque sempre vai ficar alguma coisa por fazer. Sempre vai ficar muitas coisas por fazer. Então Paulo diz que aquele está debaixo da lei, esse está debaixo de maldição. Porque maldito seja todo aquele que não persistir em praticar absolutamente todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Mas então ele vai dizer no verso 11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. É evidente. Por isso que Paulo tem que falar para eles, gente, vocês estão enfeitiçados. É sério isso? Que insensatez é essa? Vocês viram Cristo crucificado? É sério? Ele diz, é evidente que ninguém pode ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aquele cita Abacuque, capítulo 2. Diz, os profetas já diziam isso. O jeito de viver é pela fé. Mas presta bem atenção, no verso 11 ele diz, o justo viverá pela fé. No verso 12 ele diz, a lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas, que são as obras da lei, viverá por meio delas. Note, Paulo está falando de dois jeitos de viver, e dois jeitos de encontrar a vida eterna. Diz, tem dois jeitos. O primeiro jeito, ele diz, é pela fé. O segundo jeito, é pela prática das obras da lei. Mas veja, a prática toda, o tempo todo, desde o início da vida até o final da vida. Quer viver pela lei? Quer ser aceito por Deus pela lei? Então tem que praticar ela inteirinha, sem nunca tropeçar. Então Paulo está colocando duas alternativas. A primeira é uma alternativa fracassada. Você quer viver pela prática da lei? Já vou dizendo que não dá. É fracassado. Você não consegue. Então ele vai apontar agora para o Evangelho. Você quer vida mesmo? Então creia. Creia no Evangelho. John Stott vai dizer o seguinte, a lei requer obras de realização humana. O Evangelho requer fé nas realizações de Cristo. A lei nos traz demandas e exige obediência. O Evangelho nos traz promessas e exige que creiamos. A lei e o Evangelho são contrários um ao outro. Eles não são aspectos de uma mesma coisa. Um outro autor chamado John Phillips, ele diz, a lei diz, faça. A graça diz, feito. Ele diz mais, a lei diz, tente. A graça diz, confie. A lei diz, se comporte. A graça diz, creia. A lei aponta para os mandamentos. A graça aponta para Cristo. Paulo diz, qual é o meio pelo qual vocês querem obter vida? Pela fé no Evangelho, ou tentando agradar a Deus pela força? Ele diz de novo, verso 11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ele fala a mesma coisa aos Romanos no capítulo 3, verso 20, portanto ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei, nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Romanos 3, 22 diz, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. E ele diz, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. É por meio de Jesus. Verso 13, então, agora de Gálatas 3, para encerrarmos, ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Paulo começou com Cristo crucificado, e ele termina com Cristo crucificado. Paulo diz: entendeu que na força do seu braço não vai rolar? Entendeu que pelas obras da lei ninguém pode ser declarado justo? Entendeu que você pode se esforçar, pode guardar as regras, pode tentar ser melhor, mas ninguém consegue ser justificado pelas obras da lei. Porque aquele que quer viver pela lei tem que viver por ela toda. Mas Paulo diz: nós, que quando somos olhados a partir da lei, somos vistos como imperfeitos, somos vistos como malditos. Cristo Jesus trocou de lugar com a gente. Nós que contemplamos a nossa desobediência, Ele se fez desobediente em nosso lugar, sem nunca ter desobedecido. Nós que somos irados, e quando Deus olha para nós, antes de Cristo nos contemplava irados, Deus reputou seu Filho como o irado, para que sobre Ele pesasse a justiça de Deus, para que sobre mim estivesse a graça de Deus. A maldição que era para mim, Ele assumiu naquela cruz. Ele trocou de lugar comigo. As minhas palavras, que nem sempre são as melhores, os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas motivações, que pelos moldes da lei me fazem um maldito, todas elas foram assumidas pelo Cristo da cruz. E ao contemplar a cruz, o que eu vejo é graça. O que eu vejo é evangelho. Ao contemplar a cruz, o que eu vejo é mesa posta. Ao contemplar o evangelho e o Cristo na cruz, o que eu vejo é, como na parábola do filho pródigo, o pai que vê o seu filho que estava morto ao longe e não espera. Ele vai ao encontro, ele abraça, ele festeja. Ele diz: esse meu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Ao contemplar para o Cristo da cruz, o que eu vejo é um pai que troca as vestes, que põe um anel no dedo, que calça os pés e que diz: vamos festejar. Mas eu fiz tanta coisa, eu ainda sou tanta coisa que precisa ser mudada. Calma, calma. Primeiro você é amado. Primeiro você é aceito. Primeiro você é abraçado. E agora, a partir deste relacionamento, você caminha para ser mais parecido com o Pai. Não por peso, não por medo, não por obrigação, mas por louvor, por gratidão, porque o seu coração foi cheio da verdade do Evangelho. E o Evangelho está ancorado na cruz de Cristo. Por isso Paulo pode dizer no capítulo 2, não um discurso generalista. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo. Paulo diz: essa verdade do Evangelho é minha, é para mim. Não é nós, não, eu estou crucificado com Cristo. De forma que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me aceitou. Ele te aceitou. A mesa está posta. Nessa manhã, diante de nós estão os elementos da ceia, que apontam para a mesa posta. Nessa manhã, mais uma vez, não é só exposto verbalmente, mas visualmente,
é exposto o sangue vertido na cruz, é exposto o corpo de Cristo rasgado pelos nossos pecados. Nessa manhã, mais uma vez, contemplamos o Cristo crucificado, que é fraqueza para alguns, que é loucura para outros, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus, é boa notícia, é amor, é acolhimento, é aceitação, é abraço, é afago, é carinho no coração dilacerado pela religião, pela perseguição da perfeição nos nossos próprios moldes. É na cruz de Cristo que nós vemos o Deus que nos abraça apesar de nós, porque Ele não nos recebe pelos nossos méritos, Ele nos recebe pela perfeição completa do Seu Filho, que assumiu sobre si a maldição que era minha. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento.